Eu saúdo todos com a paz do Senhor, você que está participando agora nesse horário, dessa primeira parte da Escola Bíblica Dominical e também já recebendo nessa primeira parte uma primeira informação relacionada àquilo que será daqui a pouco o conteúdo doutrinário da Escola Bíblica Dominical. Mas vamos então agora, dando continuidade ao nosso programa da Escola Bíblica Dominical, nós vamos agora apresentar algumas respostas que os irmãos enviam através de vídeos para a Escola Bíblica, neste horário, para facilitar aos irmãos o entendimento do assunto, para na hora que chegar no momento da Escola Bíblica, você já possa estar bem a par do assunto, né, da Escola Bíblica. Vamos então à primeira pergunta que foi formulada, porque o nosso assunto, nós estamos ainda estudando o livro de Apocalipse e nele nós estamos estudando o tema, o preparo da igreja para o arrebatamento. E nesse preparo da igreja para o arrebatamento, nós temos algumas perguntas que serão feitas e serão formuladas e serão respondidas pelos nossos irmãos. A primeira pergunta para a Escola Bíblica foi a seguinte, vamos ler. Identifique a relação profética entre Apocalipse capítulo 3, verso 16 e Mateus capítulo 13, verso 48, quanto à operação do espírito de temor na igreja de Laodiceia. Ora, essa resposta vai ser dada pelo nosso irmão Silvester. O Silvester Dias é um dos nossos jovens da nossa igreja lá em Recife, no estado de Pernambuco. Silvester, a paz do Senhor, meu irmão. Resposta à pergunta 1. Nós vemos na igreja de Laodiceia uma igreja que era quente, mas se esfriou, ficou morna. E Laodiceia é a igreja dessa última hora. Mateus 24:12 diz: pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então nós vemos em Laodiceia essa situação do amor se esfriando, a perca do temor, caracteriza a igreja de Laodiceia. E a parábola em Laodiceia, a parábola é a parábola da rede. Por quê? Porque quando se lança a rede, se traz toda a espécie de peixe. Os bons ficam, os que não seguem para o corpo, ou seja, os que não servem de alimento, né? Os que não servem de alimento, não serve, é descartado. Porque o corpo ele rejeita, O Senhor alerta a igreja que vai ser arrebatada é uma igreja que está vivendo a comunhão do corpo, a comunhão debaixo da bênção do Espírito Santo, do azeite, do óleo. A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja que está vigilante e que está na comunhão com o corpo e que vive a experiência de corpo. Ela está cheia do Espírito Santo porque o Espírito Santo, o sangue, ele circula, dando vida, dando comunhão, dando vida à igreja. Amém? A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Silvester. Realmente há uma perfeita relação entre esses dois textos da palavra do Senhor, exatamente em função de uma igreja que ela, segundo ali na carta do Apocalipse, ela está sendo lançada fora do corpo, né? Assim como os peixes ruins lançados fora da rede, há uma igreja nessa última hora que ela está sendo lançada fora do corpo. Ou seja, a expressão fala, vomitar-te-ei da minha boca. Então essa relação é muito estreita, porque realmente os peixes ruins, como você falou, são descartáveis, porque o próprio corpo rejeita aquilo que é estranho ao corpo, né? Então muito bem colocado na sua resposta, porque a igreja que vai ser arrebatada é uma igreja que é corpo de Cristo, que está em comunhão, cheia do Espírito Santo, conforme a sua resposta. Muito bem respondido, Silvester. Deus abençoe então, viu? Muito bem, irmãos. Vamos continuar agora a segunda pergunta. E na segunda pergunta, nós temos a seguinte, vamos ler a segunda pergunta. Ela diz assim, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 20, identifique os benefícios de ouvir a voz do Senhor nas seguintes expressões. Faça a aplicação profética. Nós vamos ter primeiro uma resposta da letra A, que é a expressão entrarei em sua casa. E quem vai responder aqui a letra A vai ser a nossa irmã Victoria Guedes. Ela é do grupo de jovens da nossa igreja em Manaus, no estado do Amazonas. Então vamos à letra A, respondida pela Victoria. A paz do Senhor, irmã. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, respondendo à pergunta número 2, item A, a expressão entrarei em sua casa.
Essa expressão faz referência ao Senhor estar presente no meio da igreja que ouve e obedece à sua voz. A paz do Senhor Jesus. Então, irmão, realmente a igreja que vive essa expressão, né, entrarei em sua casa, é aquela igreja que o Senhor Jesus entra no meio dela, se faz presente no meio dela, né? Aquela igreja que está atenta à voz do Senhor e por isso o Senhor então se faz presente, Ele entra na vida dessa igreja. E essa referência é muito interessante porque é uma igreja que não somente ouve a voz do Senhor, mas também obedece à voz do Senhor. Muito bem respondido pela irmã na sua participação. Amém. Glória a Deus. Sim, irmãos, vamos então agora à letra B, da pergunta 2, porque é a mesma pergunta, Apocalipse capítulo 3, verso 20, a identificação agora da expressão com ele cearei. E vamos ver então qual é a aplicação profética dessa expressão, com ele cearei. E quem vai nos falar isso é a nossa irmã Isabelle, a Isabelle Lopes, do grupo de jovens da nossa igreja em Fortaleza, no estado do Ceará. Isabelle, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à letra B da segunda pergunta, com ele cearei, significa o desejo do Senhor de ter comunhão com a sua igreja. Em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Isabelle. A expressão é exatamente essa. Quando o Senhor disse, com ele cearei, ou seja, com o servo fiel, com a igreja fiel, nessa última hora, o Senhor então está dizendo exatamente isso, que Ele quer ter comunhão com essa igreja, Ele quer se manifestar, Ele quer se revelar a essa igreja, Ele quer alimentar essa igreja, Ele quer se assentar à mesa com ela. Com Ele cearei é exatamente a comunhão do Senhor Jesus com a sua igreja. A maneira como Ele se faz presente nos nossos cultos, né? Na vida da igreja, na vida do servo do Senhor. E, inclusive, Ele faz isso através da operação do Seu Espírito Santo. Muito boa a sua resposta, Isabelle. Deus abençoe, tá? Muito bem, irmãos. Agora a letra C, né, da segunda pergunta, a letra C, quando diz assim, e ele comigo. Então, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Quem é esse ele? É aquele que ouve a voz do Senhor e abre a porta do coração. Então, ele comigo, quem vai nos falar sobre isso vai ser o pastor o ungido Marcelo. Marcelo Goulart, ele é ungido lá na cidade de Conde, no estado de Paraíba. Marcelo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, muito bem-vindo à paz do Senhor. Respondendo à pergunta 2, letra C, e usando como apoio e base bíblica a passagem dos 2 discípulos no caminho de Emaús, verificamos que após ouvirem a voz do Senhor, a sua palavra revelada entrou em seus corações e ressuscitou a fé que havia morrido. Também proporcionou que eles se assentassem à mesa com o Senhor. Mas também lhes deu outro grande benefício. Os seus olhos foram abertos e conheceram Jesus. Ou seja, Jesus se revelou a eles no partir do pão, na comunhão do Espírito Santo. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu com eles. A paz do Senhor Jesus. Amém, Marcelo, muito bem especificada essa questão do Senhor estar em comunhão conosco, né? Cear com Ele significa, Ele cear com o Senhor, né? O servo do Senhor, cear com Jesus. Isso é uma experiência que foi muito boa na sua colocação, citando lá a passagem dos 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Quando eles chegaram ali em Emaús e eles puderam ali então cear com o Senhor. Tanto é verdade que quando terminou ali que Jesus desapareceu deles, eles imediatamente foram para Jerusalém, é exatamente o lugar onde a igreja um dia também vai subir para cear com o Senhor para sempre. Mas aqui mesmo nesta vida, né, da igreja aqui neste mundo, tem essa comunhão, né? Não é somente Ele que quer cear conosco, mas nós também queremos cear com Ele. Não é somente Ele que quer nos abençoar, mas nós também queremos a bênção dEle. Então isso é muito importante, essa comunhão, né, nossa com o Senhor. Muito bem colocado na sua resposta. Obrigado pela sua participação, Goulart, ou seja, nosso irmão Marcelo Goulart. Amém. Vamos então agora, irmãos, para a pergunta 3, que ela foi dirigida às nossas crianças, intermediários e adolescentes. E a pergunta 3, ela vai ser aqui formulada
pelas professoras para as nossas crianças, intermediárias e adolescentes, e eles vão responder. O primeiro vai ser lá de Porto Seguro, a classe de crianças intermediárias e adolescentes de Porto Seguro. O que eles vão responder? Vão responder a seguinte pergunta. Leia Provérbios capítulo 1, verso 7 e Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e responda, 2 pontos, né? O que o servo de Deus deve ter no coração desde o começo até o fim da sua vida. Então, primeiramente, lá em Porto Seguro, né? As crianças vão responder, na Bahia. Depois, lá em Ijuí, o grupo de crianças também, intermediários e adolescentes da igreja de Ijuí, no Rio Grande do Sul. E, por último, o grupo de adolescentes lá de Divinópolis, no estado de Minas Gerais. Vamos, então, aos 3 vídeos, 3 respostas em sequência. Leia Provérbios, capítulo 1, verso 7 e Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e responda. O que o servo de Deus deve ter no coração desde o começo até o fim da vida? O servo de Deus deve ter o temor do Senhor no coração. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. A paz do Senhor Jesus! A paz do Senhor Jesus! O servo de Deus deve ter o temor do Senhor no coração. Provérbios 1,7 diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E em Eclesiastes 12:13 diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. A paz do Senhor Jesus! Para crianças, intermediários e adolescentes. Leia Provérbios capítulo 1, verso 7 e Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e responda. O que o servo de Deus deve ter no coração desde o começo até o fim da sua vida? O servo de Deus deve ter o temor do Senhor no coração. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1:7. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Toma a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Eclesiastes 12:13. A paz do Senhor Jesus! Muito bem, crianças, é isso mesmo que o servo do Senhor tem que fazer, né? Ele deve ter o temor do Senhor no coração, né? E o temor do Senhor é, como foi lido, né, nos textos bíblicos que os irmãos leram, né? É o princípio da ciência, ou seja, do conhecimento, da revelação, né? E os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Muito bem lido pelos nossos irmãos, né? As 2 irmãs intermediárias que leram. Também os 2 irmãos intermediários que leram também lá em Ijuí, né? Foi muito bem colocada a resposta ali, a mesma resposta, mas leram a palavra do Senhor participando da resposta da pergunta. Depois também, lá em Porto Seguro, a participação muito boa ali, todos respondendo, mas um leu um texto bíblico, o outro leu outro texto bíblico, e nós pudemos ter uma participação maravilhosa das nossas crianças, intermediários e adolescentes nessas respostas. Muito bem, Deus abençoe vocês, viu? Glória a Jesus. Muito bem, irmãos, agora vem a próxima pergunta, que é a pergunta número 4, que ela é dirigida para o grupo de acessibilidade, aquele grupo especial que nós temos na igreja e que tem assimilado muito bem o ensino da palavra do Senhor. A pergunta é exatamente a mesma com algum detalhe. Leia Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e responda: o que Deus quer que o servo tenha no coração sempre, durante toda a vida. Então agora nós vamos ter essa resposta que vai ser dada pelo Isaac. O Isaac é um jovem lá de Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. Hoje o Isaac é quem vai dar essa resposta. Vamos ouvir então. Leia Eclesiastes 12, 13 e responda:
O que Deus quer que o servo tenha no coração sempre durante toda a vida? Respeito e obediência a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém, Isaac. Muito bem respondido, viu? É a pergunta que foi feita pela professora e você pôde dizer exatamente que aquilo que o servo deve fazer por toda a sua vida é exatamente ter um respeito profundo ao Senhor, reverência, um respeito e, acima de tudo, obediência a Deus. Essa expressão foi muito boa na sua resposta. Que Deus te abençoe. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Nós não terminamos ainda, porque agora vamos apresentar aqui a nossa classe dos bebês da igreja, ou seja, aquela classe de crianças que conta com as crianças que recém-nascidas, de 0 a 3 anos de idade, incluindo as irmãs gestantes. Então, esta classe é uma classe muito especial, muito privilegiada, e nós vamos ter hoje 2 bebês que vão nos responder aqui as perguntas. O primeiro é o Gael dos Santos, ele é de Cerro Azul, lá do Paraná. Ele vai dar uma resposta, juntamente ali com a mamãe perguntando, e também a Heloísa Rosa Lírio, lá da cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Vamos então ver aqui como nós vamos nos entender aqui com os nossos bebês participando da Escola Bíblica Dominical. Gael, o que o servo de Deus deve ter no coração desde o começo até o fim da sua vida? O servo de Deus deve ter o temor do Senhor no coração. A paz do Senhor Jesus. Heloísa vai responder a pergunta das classes que diz: leia Provérbios capítulo 1, verso 7 e Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e responda: o que o servo de Deus deve ter no coração desde o começo até o fim da sua vida? O servo de Deus deve ter temor no coração. O que é temor? Respeito profundo. A paz do Senhor Jesus. Heloísa, é exatamente isso que você ouviu aí da mamãe, Com seu sorriso aí nos lábios, Muito sorridente, muito alegre. O servo de Deus, ele deve ter mesmo, o temor do Senhor no seu coração, E muito bem a resposta quando a mamãe perguntou o que é temor, Você disse que é respeito profundo. Nós respeitamos o Senhor, tememos ao Senhor, amamos ao Senhor desde a sua idade, quando ainda na sua idade tão novinha, mas já sabe o que é o temor do Senhor. Da mesma forma o Gael, muito bem, Gael, nós guardamos a palavra do Senhor, nós tememos ao Senhor, é de todo o coração. Você repetiu exatamente a palavra no final e dando esse tchauzinho seu aí com as mãozinhas, Muito bom, mostrando a sua participação na escola bíblica, respondendo a pergunta juntamente com a mamãe aí. Isso foi uma grande bênção, é sempre uma bênção. Nós temos bebês como vocês, O Gael e a Heloísa participando da nossa Escola Bíblica Dominical. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Assim chegamos ao final dessa primeira parte da Escola Bíblica, que consiste em apresentarmos aqui uma parte inicial do assunto da Escola Bíblica, mas daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós então aguardamos os irmãos para permanecerem no nosso canal de YouTube, e daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós iremos iniciar então a Escola Bíblica propriamente dita, ou seja, onde nós receberemos o conteúdo doutrinário da Escola Bíblica, e nós te aguardamos lá. Daqui a pouco estaremos de volta. Até lá então, e a paz do Senhor Jesus.